Graça e paz, amigos e irmãos que acompanham o Ministério Palavra da Cruz através da internet, das redes e das mídias sociais. Nós temos considerado a mensagem desafiadora de Deus pela instrumentalidade de Amós, uma mensagem que vai ao encontro do ser humano e das suas necessidades, mas uma mensagem que também vai de encontro, porque bate de frente conosco, nos repreendendo, nos advertindo. E nós temos considerado o fato de que Deus enviou seu profeta e a sua palavra, o seu profeta, portador da palavra e da revelação, portanto a profecia que deveria ser entregue, recebeu oposição, escárnio, recebeu uma revolta, foi expulso, pediram a ele para que parasse de profetizar e o expulsaram para que não profetizasse mais. Que coisa lamentável! Será que é isso que você faz com seu pastor quando ele prega a palavra? Será que é o que as igrejas estão fazendo? Quando, por exemplo, entram em sucessão pastoral, estão procurando o quê? Currículos ou expositores bíblicos, profetas de Deus? E os nossos seminários estão formando eruditos ou servos de Deus e servos da palavra? Servem à igreja como garçons. Eu gosto de pensar em mim mesmo como um garçom. Eu pego de Deus o que Deus tem para oferecer e levo e sirvo aquilo que Deus me deu para servir, a palavra dele. Então, valorize a palavra de Deus, porque Deus prometeu nos dias de Amós que dias viriam sobre aquele povo, quando Deus os puniria, retirando a palavra, a revelação, e eles teriam fome e sede de ouvir as palavras do Senhor, mas Deus se calaria, não falaria mais, e as pessoas errantes, cambaleando como bêbadas, exaustas, procurando em todos os lugares, de norte a sul, de leste a oeste, e não encontrariam. E eu temo que isso aconteça com uma igreja que quer ouvir anedotas e tantos outros assuntos, menos a palavra de Deus. Temos considerado essa triste possível realidade. Se podemos explicar o passado à luz do presente, podemos prever o futuro à luz do presente. E se modificarmos o presente, o juízo de Deus, porque Ele é misericordioso, não recairá. Então podemos ser poupados de juízo. Conheço uma igreja que criticava seu pastor por pregar a palavra de Deus, um expositor fiel da palavra. Deus tirou aquele pastor daquela igreja. E os pastores que o sucederam não pregaram. E aqueles membros começaram a reclamar. Eles queriam ouvir a palavra de Deus e não tinha. O púlpito ficou vazio. Um justo juízo de Deus? Provavelmente. Tenhamos cuidado de respeitar quem prega a palavra de Deus. Estamos considerando, portanto, a profecia de Amós. E no capítulo 1, verso 1, está escrito assim: palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, sobre o que viu a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto, no reinado de Uzias, rei de Judá, e no reinado de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quem era Amós? Começamos palavras de Amós, mas as palavras de Amós, as palavras pregadas, proclamadas, anunciadas por Amós, eram as palavras de Deus, porque o conteúdo das palavras de Amós foi sobre o que viu a respeito de Israel. Viu porque Deus revelou. Deus lhe revelara e ele viu a revelação, ele recebeu a revelação. Portanto, o livro começa palavras de Amós, mas deixa claro que a fonte última e derradeira das palavras de Amós não era Amós, não era as palavras
do coração de Amós, do pensamento de Amós. Não eram as conclusões, as elucubrações, os devaneios de Amós, mas eram as palavras do Senhor que ele recebera através da revelação. Ele viu porque Deus lhe revelara. E sabe quando isso se deu? Se deu nos meados do 8º século, durante o reinado de Uzias, que foi rei de Judá, reino do sul, e durante o reinado de Jeroboão, filho de Joás, que era rei do reino do norte, o reino de Israel. Século 8, um século de grande prosperidade, um século de paz. As nações vizinhas menores de Israel e de Judá estavam enfraquecidas, porque foi um momento de grandes exércitos, de grande poderio militar, tanto de Israel quanto de Judá. Os grandes impérios, como a Assíria, estavam ali em decadência, recuperando fôlego, se revigorando. Então, um período de paz. E quando tem paz, não tem guerra, tem prosperidade, porque se gasta muito com a guerra. Então foi uma época próspera, foi uma época de muitas bênçãos, de construções, de expansão territorial e de muita prosperidade material. E isso os levou a uma falsa conclusão, porque eles concluíram toda esta prosperidade, toda esta paz e todas as consequências, todos os desdobramentos dessa prosperidade são sinais irrefutáveis, inequívocos das bênçãos de Deus. Mas não eram. Não confunda prosperidade com bênção de Deus, porque a prosperidade que eles estavam usufruindo era produto de injustiça social, de corrupção, de desobediência. Então nós não podemos acreditar que toda prosperidade é sinônima de bênçãos de Deus. Aquela prosperidade interpretada como bênçãos de Deus gerou uma falsa segurança. Deus está conosco, Deus nos aprova, Deus nos protegerá, nenhum mal nos acontecerá. Que tragédia! E as palavras de Amós, que eram as palavras de Deus, foram proferidas em vários momentos, elas foram entregues em vários momentos para deixar claro que aquela nação estava reprovada. Aquelas duas nações, principalmente a do Reino do Norte, onde Amós foi pregar. Amós vivia em Tecoa, 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Mas ele saiu do seu país e, como estrangeiro, foi para o Reino do Norte, uma terra estrangeira, para lá cumprir o seu ministério. E Amós, ele não frequentou o seminário, ele não foi um estudante de teologia, ele não fazia parte dos grupos proféticos. Ele mesmo disse, no capítulo 7, ele diz assim, Amós disse, eu não sou profeta, nem seguidor de profeta. Eu sou criador de gado. Eu sou cultivador de sicômoros. Sicômoros era uma figueira que dá frutos considerados de qualidade inferior. Mas o Senhor me tirou da criação do gado e o Senhor o vocacionou. Você pode entender isso? Não haviam mais profetas fiéis. Aqueles que eram profetas por profissão eram infiéis. Então Deus foi buscar um pastor, um criador de gado, um cultivador de sicômoros. Para quê? Para falar com ele, porque os profetas não lhe ouviam mais. É como se hoje Deus não falasse mais com os seminários, os seminaristas, os professores, porque eles não ouvem mais. E os pastores que se formam nessas casas de estudos teológicos não são mais fiéis. Então Deus não consegue mais falar com a sua igreja e com o mundo para evangelizá-lo, porque eles são infiéis, eles não pregam mais a palavra de Deus. Então Deus precisa pegar o que se chamava no passado de leigo, uma pessoa que esteja trabalhando dando aula, ou advogando, ou na medicina, ou um pedreiro, e vai tirá-lo do seu trabalho, da sua lida, para que por um determinado tempo ele pregue a palavra.
Por quê? Porque quem deveria não prega mais a palavra. Quando uma geração de pregadores é infiel, então Deus precisa usar outros, não é? As pedras vão clamar. Deus lançará a mão de outras pessoas para falar com o seu povo, porque aqueles, por intermédio de quem Deus deveria usar, não querem mais ser usados por Deus. Então, palavras de Amós. Quem foi Amós? Ele disse que estava entre os pastores de Tecoa, criador de gado, pastor, cultivador, não era profissional da teologia, não era profissional acadêmico, não participava de grupos proféticos nem de escolas proféticas, mas foi levantado por Deus, porque Deus queria falar com o seu povo, mas os instrumentos não queriam ser usados. Que Deus nos livre de pastores e seminários que não formam profetas de Deus, homens por intermédio de quem realmente a palavra de Deus será pregada, interpretada com fidelidade, exposta, não é, com profundidade, com eloquência, com clareza, como é a palavra de Deus. Eu oro, como eu peço a Deus para que esta geração seja uma geração de homens e mulheres fiéis a Deus e a sua palavra. Que Ele te abençoe rica e abundantemente.